E olhando para Jesus, vai dizendo: sou teu, sou teu, inteiramente teu, inteiramente teu, inteiramente teu. Preparemos o nosso coração para esta próxima pregação. Somos teu, somos teu, somos teu, Senhor. E da forma que você está, meu irmão, minha irmã, estenda a sua mão sobre a nossa irmã Keila, que vai trazer a palavra para nós hoje. Isso. E oremos por ela. Peçamos para que o Espírito Santo possa vir, dando a ela toda a ousadia, toda a autoridade no nome de Jesus. Sim, Espírito Santo de Deus, clamamos a tua presença sobre a vida da Keila, sobre o seu ministério, sobre toda a sua vida, sobre esta tua filha, Senhor. E assim, Pai, queremos consagrar a Nossa Senhora de Pentecostes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Amados irmãos, o estado do Mato Grosso, uma grande alegria mais uma vez estar com vocês. Estava falando há pouco com o Edivaldo. Eu estou quase virando mato-grossense, viu? Porque tenho, por muitas vezes, estado com vocês e para mim é uma grande alegria, né? Então, me chamo Keila, participo do grupo de oração Sagrado Coração de Maria, aqui no Distrito Federal. Tenho a honra e a alegria de servir a Deus por meio da Renovação Carismática Católica há 21 anos. Né? Deus entrou na minha história, mudou a minha história por meio desse movimento tão lindo, né, que nos apresentou e a cada dia nos apresenta a Deus. Atualmente, tenho a missão de coordenar a Renovação Carismática no Distrito Federal. E, como eu disse, com grande alegria, me uno a vocês nesse encontro, né? Encontro estadual para coordenadores de grupos de oração e núcleos. Que bênção, irmãos! Que grande bênção Deus está concedendo ao estado do Mato Grosso nesse tempo presente. Que grande bênção Deus tem concedido a cada um de vocês, a todos nós, nesse tempo em que a nossa fé é desafiada, em que nós somos chamados a testemunhar o nosso amor e a nossa pertença a Jesus, independente das distâncias físicas, né? Esse tempo, não sei como está aí muito bem no estado do Mato Grosso, mas aqui no Distrito Federal ainda é para se viver distanciamento social, não é? Aos poucos, indo às santas missas, algumas atividades retornando, os grupos de oração acontecendo muitos nas plataformas fechadas, né? Reunião de oração, reunião da equipe de serviço, reunião de núcleo. Então, na sua maior parte, essas reuniões estão acontecendo em plataformas fechadas, não é?
mas sempre unidos pela graça de Deus, sempre unidos por esse Deus que nos chamou, não é? Nos separou para o seu serviço, para estar na sua presença. E nessa quarta pregação, né, desse encontro, nesse domingo, penúltima pregação desse encontro, nós queremos ir além. Eu refletia há poucos dias que, pelo menos por aqui no Distrito Federal, nenhum de nós, ao sairmos do nosso último encontro em março, início de março, imaginaríamos que ficaríamos tanto tempo sem nos reunir presencialmente, não é? Mas, refletindo isso, nós também fomos impulsionados, e eu também impulsionada, a refletir como Deus tem sido generoso conosco neste tempo. Neste tempo em que a nossa fé é desafiada, nesse tempo em que nós encontramos tão grandes desafios, nós somos chamados a irmos além. Além do que nós fomos até aqui, além do amor que eu tive a Deus até aqui, além da entrega que eu fiz da minha vida até aqui, além do serviço que eu ofertei a Deus e à Santa Mãe Igreja até aqui, nós temos sido chamados, irmãos, a irmos além. Muito além do que nós fomos até aqui. Somos chamados, nessa quarta pregação, a viver o profundo. E talvez você já tenha vivido essa experiência, ou visto as crianças, não é? Quando elas estão aprendendo a nadar, elas se mantêm ali na parte rasa da água, não é? À medida que vão ganhando segurança, começam a ficar de pé, daqui um pouco começam a caminhar, a dar pé, não é? Ali, levantando os pés, conseguindo ficar já com a água na altura do pescoço. Daqui um pouco, a pessoa que está aprendendo a nadar, ela começa a ir para águas mais profundas, né? Começa a ir mais longe. E aí a pessoa vai tomando gosto e quer ir mais longe. Quanto mais segurança ela vai ganhando, quanto mais conhecimento dessa experiência de estar na água, essa pessoa vai ganhando, mais longe ela vai, não é assim? Aí ela começa a querer mergulhar, começa a querer fazer mergulhos no mar, começa a querer ir mais profundo, conhecer além. Por que eu estou aqui no início dessa pregação falando para vocês disso, né? Porque o tema dessa pregação é aprofundamento. Aprofundamento aos pés do Mestre. Manter-se unido ao Cristo. E também tocaremos um pouco do processo formativo. Irmãos, talvez você olhe e fale assim, eu já me mantenho unida a Cristo. Eu já estou com Cristo há 21 anos. Eu encontrei o Senhor da minha vida, aquele que deu sentido aos meus dias de um modo novo, de um modo maravilhoso. Eu já sirvo a Deus, eu já coordeno um grupo de oração, eu sou membro do núcleo de serviço do meu grupo de oração há tanto tempo. Eu já estou com Cristo. Não é disso que Deus vem nos falar nessa tarde. Deus, nessa pregação, vem nos falar de aprofundarmos, de vivermos esse aprofundamento, de irmos além, além do que as nossas seguranças nos permitiram ir até hoje. Com tudo aquilo que nós já vivemos na experiência de servir a Deus, com tudo aquilo que nós já vivemos na experiência de entrega da nossa vida a Deus, nós somos chamados hoje, no tempo presente, nós somos chamados a irmos além. Além do que fomos até aqui, a fazermos mais do que fizemos até aqui, a vivermos uma entrega maior do que a que nós vivemos até aqui. Nós somos chamados a ir além, irmãos, a irmos muito além confiando no Senhor, no Mestre que está nos ensinando neste caminho que nós somos chamados a viver. O tema dessa pregação é esse, aprofundamento aos pés do Mestre, manter-se unido
a Cristo. E aí talvez você escute as 2 últimas palavras desse tema, processo formativo, você fala, já sei, eu já conheço o processo formativo inteiro, de trás para frente, de frente para trás, meu grupo de oração já vive isso, eu já falei disso inúmeras vezes, eu já ensinei, enfim, irmãos, nessa tarde, Deus não está falando do que nós já sabemos, do que nós estamos acostumados, daquilo que nós já temos domínio e segurança. Deus está me chamando, Deus está te chamando a ir além, a ir mais profundo. A palavra aprofundar significa fazer mais fundo, tornar mais profundo. Tem até uma dimensão de escavar, não é? Se eu e você formos até uma determinada altura da água, talvez a água na cintura, no pescoço, talvez nós já estejamos nadando, talvez nós já estejamos fazendo mergulhos, Deus está nos chamando a irmos além, a irmos mais profundo. Mas talvez também haja realidades que precisarão ser escavadas, como nos remete o significado dessa palavra. Ir profundo, aprofundar, talvez vai requerer escavar a rocha, porque talvez, irmãos, por julgarmos, já sabermos algumas coisas, o nosso coração, a nossa mente, as nossas ações já não estejam tão acessíveis. Talvez elas precisem ser escavadas, sabe? Talvez elas precisam ser rompidas. E quando nós achamos que já sabemos, quando nós achamos que já temos o domínio, nós nos valemos muitas vezes daquilo que nós somos capazes. E nessa tarde, Deus está nos chamando a irmos muito além. A irmos além porque o discípulo, ele tem necessidade de estar aos pés do Mestre. E ele tem necessidade de voltar aos pés do Mestre. Quando foi que você começou a viver essa experiência de estar aos pés do Mestre? Quando foi? Na sua vida. Eu lembro que quando eu vivi a minha primeira experiência de encontro com Deus, com meu amado Jesus, eu fazia tudo, todos os momentos, queria estar aos pés do Mestre e buscava a sua presença, participando de 2 grupos de oração, buscando de todas as formas, e lia, e querendo ler a Sagrada Escritura a todo tempo, e todo lugar que falava que tinha um encontro de igreja, eu queria ir, eu queria estar, porque eu tinha encontrado o novo da minha vida. Eu tinha encontrado um novo rumo, uma nova direção para a minha existência. E eu desejava estar aos pés do Mestre. E o Mestre foi cativando o meu coração, a minha vida. E no decorrer desses 21 anos, a minha alma continua tendo necessidade de estar aos pés do Mestre. A sua alma, há quanto tempo você serve a Deus? Há quanto tempo você está na coordenação do grupo de oração? Eu estou terminando o 2º mandato aqui no Distrito Federal como presidente do Conselho Distrital da Renovação Carismática. Há quanto tempo você está nessa missão? Como coordenador, como membro de núcleo? Há quanto tempo? No decurso de toda essa missão, eu e você tivemos necessidade de voltar aos pés do Mestre, de estar aos pés do Mestre. E no ponto que nós chegamos, o Mestre está nos chamando a aprofundarmos, a irmos além do que nós vivemos até aqui, a vivermos uma experiência maior do que a que nós vivemos até aqui. Porque aos pés do Mestre, irmãos, amados irmãos, aos pés do Mestre nós não encontramos apenas o Mestre, porque talvez a palavra mestre, ela possa soar em algum momento para nós com algum distanciamento. Mas
O nosso mestre, o mestre do qual nós estamos falando, o mestre Jesus, aquele que conquistou o nosso coração, aquele que mudou a história das nossas vidas, aquele pelo qual a nossa alma anseia e nós desejamos buscá-lo todos os dias da nossa vida. Esse mestre é muito mais que um mestre. Ele é o nosso amigo. Por isso que a nossa alma, a alma do discípulo, ela se torna uma alma amiga de Jesus. Uma alma que deseja estar com seu amigo, aquele amigo que ensina, aquele amigo que é mestre, aquele mestre que é amigo. E a nossa alma, a alma do discípulo, daquele que encontrou Jesus, que se decidiu por Jesus, ele tem necessidade de estar na presença do mestre. E na presença do mestre, aos pés do mestre, nós vamos vivendo essa experiência de aprofundamento, de conhecimento de Cristo, nosso mestre. Veja se não é assim. Quanto mais nós convivemos com alguém, mais nós conhecemos essa pessoa. Quanto mais a gente conhece essa pessoa, mais essa pessoa nos conhece e mais íntimos nós vamos ficando, não é assim? Aqueles que convivem muito entre si, tem hora que pode só passar um olhar que o outro já entende o que aquele que olhou está pensando ou está querendo. A minha irmã e segunda secretária da RCCDF, ela fala assim: Keila, tem hora que você não precisa falar nada. Basta você olhar. Por quê? Porque ela me conhece. Ela é minha irmã de sangue, minha irmã de caminhada, nesses, né? Além de irmã, de pai e mãe, nós servimos a Deus juntas nesses 21 anos de caminhada. Ela me conhece. Ela sabe que tem coisas que basta eu olhar e ela sabe o que eu estou pensando, que forma que eu estou ali me expressando, porque ela me conhece. Irmãos, nós somos chamados a conhecer o Mestre assim. Um simples olhar de Jesus, um simples inclinar-se sobre nós de Jesus. Quanto mais nós estamos aos pés do Mestre, mais nós vamos conhecendo a Cristo, mais nós vamos entendendo como viver o chamado que o Senhor nos faz. Sabe, quando nós estamos muito perdidos, quando nós não sabemos o que fazer, não sabemos para onde ir, a quem recorrer, vá aos pés do Mestre. Talvez nós estejamos buscando respostas em tantas pessoas, em tantos lugares, e não estejamos gastando o tempo necessário aos pés do Mestre. Ali, aos pés do Mestre, além de conhecermos mais o Cristo, a nossa alma, o nosso coração encontra descanso, né? Quantas vezes a gente está cansado, não sei se você vive essa experiência, mas às vezes eu vivo a experiência de estar um pouco cansada, ou muito cansada, e aí eu quero só ficar quietinha. Eu quero só ter o silêncio à minha volta, eu quero não ter que responder um monte de WhatsApp, de fazer um tanto de coisas, de ler um monte de mensagens. Então, às vezes eu quero só ficar quietinha. Irmãos, aos pés do Mestre, nós vivemos essa experiência. Aos pés do Mestre, às vezes não precisamos dizer nada. E ele não precisa também dizer nada, porque ali a nossa alma descansa. Certamente você já fez essa experiência de ir adorar a Jesus. E ali no sacrário ou no ostensório, não dizer uma palavra sequer. Apenas ficar ali, aos pés do Mestre. Porque aos pés do Mestre, nosso coração descansa. Ali aos pés do Mestre, nós somos refeitos, nós somos curados. E não precisa ele dizer muitas coisas, porque a presença dele nos basta. A presença dele refaz o nosso coração, sara as nossas feridas. Sabe quando a gente precisa só descansar em Deus? Isso nós fazemos aos pés do Mestre. Deus está nos chamando a essa experiência de aprofundarmos, porque talvez eu e você estejamos cansados, não é? Olha, eu devo confessar a vocês que eu estou um pouco cansada dessa pandemia.
Mesmo sabendo que Deus é suficientemente forte e poderoso para tirar dessa pandemia um bem maior, tirar desse mal que é essa pandemia um bem maior. Ai, às vezes a gente cansa, não é? A gente quer se encontrar com os nossos irmãos, a gente quer abraçar os nossos irmãos, a gente quer reunir o nosso grupo de oração, a gente quer estar com os nossos, ou a gente quer passear, quer viajar, mas ainda não dá, ainda não pode. E aí não tem ninguém que vai dar descanso à nossa alma, ao nosso coração, senão o Mestre. Às vezes a gente quer que as pessoas sarem os nossos corações. Às vezes nós queremos que as pessoas deem respostas às nossas indagações, mas as respostas perfeitas, a cura perfeita, ela acontece aos pés do Mestre. Nessa experiência de aprofundar-se. E ali aos pés do Mestre recebemos um novo vigor da nossa alma, né? Quantas vezes nós chegamos cansados aos pés do Mestre e às vezes uma palavra do Mestre é suficiente para a gente encontrar a direção. Às vezes só a presença dele é suficiente para nós encontrarmos a direção e ali nós somos revigorados, refeitos. O discípulo é quem recebe disciplina ou instrução de outra pessoa. Aos pés do Mestre, nós também recebemos a disciplina que a nossa alma precisa. Se nós não buscarmos constantemente estar aos pés do Mestre, a nossa alma não tem a disciplina necessária, não tem o ensinamento necessário, a instrução necessária. O discipulado requer estar aos pés do Mestre. O discipulado é essa experiência de receber disciplina, de receber instrução. Aos pés de quem você tem estado? Aos pés de quem você tem buscado essa disciplina, essa instrução que é necessária para a sua vida? Discípulo é também aquele que segue o exemplo do Mestre, que imita o exemplo do Mestre. Irmãos, nós só imitaremos a Jesus se nós aprendermos dele o que devemos fazer. E não vamos imitar a Jesus sem conhecê-lo. O quanto eu e você conhecemos de Jesus até aqui, maravilhoso. Mas é preciso ir além, é preciso aprofundar-se para que nós nos tornamos imagem e semelhança do Cristo de um modo ainda maior com o nosso testemunho, com a nossa escolha por Ele. E eu sempre reflito nisso, bem, eu estou no final de uma coordenação e agora chega um novo momento na minha vida, não é? Eu era fiel a Jesus por conta da coordenação ou eu era fiel a Jesus porque eu o amo? Nossa, dói, dá frio aqui na barriga, não é? Porque nós coordenadores, nós servos, nós somos provados nesse sentido. Você é fiel a Jesus porque você está no núcleo de serviço do grupo de oração ou porque você ama Jesus? Você é fiel a Jesus porque você está coordenando o grupo de oração ou porque você ama Jesus? Até que ponto vai a minha e a sua entrega? É por conta da função ou é por conta do amor que nós temos por Jesus? São provas pelas quais nós passaremos. Se você ainda não passou, você vai passar por ela. E nós precisamos encontrar aos pés do Mestre o motivo pelo qual nós estamos nessa missão, o motivo pelo qual nós assumimos essa função de coordenar, de estar no núcleo de serviço. É também, irmãos, aos pés do Mestre que nós conhecemos a vontade de Deus e somos enviados em missão. O discípulo é aquele que dá continuidade ao trabalho de outra pessoa. Eu e você somos chamados a darmos continuidade à missão de Jesus. Meu Deus, né? Meu Deus! Como assim eu sou chamada a continuar, a dar continuidade à missão do Cristo? Não é isso?
O cristão não é outro Cristo, não é ser outro Cristo. Então, nós somos chamados a dar continuidade à missão de Jesus, a dar continuidade às obras de Jesus, mas nós só faremos isso se nós subirmos o monte para escutarmos o Senhor. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, você que certamente tem ela aí, lá no capítulo 3 do Evangelho de São Mateus, versículo 13. Mateus, capítulo 3. Então, se você aí tomou a palavra de Deus, encontrou a palavra do Senhor vai nos dizer que ele subiu o monte, subiu a montanha, e ali no alto ele escutou a palavra de Deus. Diz a Sagrada Escritura, desculpa, Mateus não, Marcos. Perdão, você está aí em Mateus, não é? É Marcos. Marcos, capítulo 3, versículo 13. Diz assim a palavra, né? O próximo evangelho. Marcos 3, 13. Vamos ler juntos? Proclamar juntos essa palavra? Depois, subiu o monte e chamou os que ele quis, e foram a ele. Designou 12 dentre eles para ficar em sua companhia. Eles os enviaria a pregar com poder de expulsar os demônios. Escolheu estes: Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Alfeu, e João, seu irmão, os quais pôs o nome de Boanerges, que quer dizer filho do trovão. Ele escolheu também André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o zelador, e Judas Iscariotes, que o entregou. Veja, a palavra está falando que depois de Jesus ter se preparado, depois de Jesus ter passado por toda a preparação necessária, e se nós formos ao Evangelho de São Mateus, antes de Jesus escolher aqueles que ele quis, ele passou ali por diversos momentos que o preparava para a missão. O capítulo 4 do Evangelho de São Mateus, inclusive, vai falar da tentação no deserto, não é? E depois de subir o monte, ou seja, de estar na presença do Pai, ele chamou os que ele quis, e eles foram a ele. Por que a Sagrada Escritura nos fala que Jesus subiu o monte? E quantas vezes nós vamos ver na Sagrada Escritura que Jesus sobe o monte? Na Sagrada Escritura, o monte é lugar de encontro com Deus. É lugar da presença do Senhor. E ali no monte, Jesus escuta a vontade do Pai. Sabe qual é o ponto mais alto que eu e você podemos estar? Aos pés do Mestre. Esse é o nosso monte. O monte que nós subimos e nos inclinamos, nos curvamos ao Senhor, reconhecemos o nosso limite, a nossa fraqueza, a nossa pequenez, a nossa necessidade de estar junto de Jesus para aprender dele o que fazer. Irmãos, quantas situações vêm às nossas vidas, a missão que nos foi confiada, e nós não sabemos o que fazer, como conduzir, como direcionar. São tantas ideias, são tantas proposições, são tantas situações para nós administrarmos, e nós não sabemos muito bem o que fazer. Nós encontramos a vontade de Deus aos pés do Mestre. Porque ele chamou para estar no monte, estar com ele na sua companhia, designou para estar em sua companhia aqueles que ele quis.
Nesse tempo, Deus quis que eu e você estivéssemos em sua companhia. E também ali no monte, aos pés do Mestre, nós somos enviado em missão. Muitas vezes eu e você nos atrevemos a ir cumprir com a nossa missão sem estar aos pés do Mestre. E eu preciso dizer para você, irmão, que nós estamos fadados ao fracasso. Se a nossa missão não passar antes pelos pés do Mestre. Porque a missão que eu e você fazemos, vivemos, diz São Francisco Xavier, padroeiro das missões, que a missão é o extravasamento da graça recebida aos pés do Mestre. Qual é a graça que eu e você vamos extravasar, vamos transbordar sobre o rebanho que nos foi confiado, na missão que nos foi confiada? Qual é a graça que nós vamos extravasar se nós antes não estivemos aos pés do Mestre? A missão é o extravasamento da graça recebida aos pés do Mestre. Se não estivermos aos pés do Mestre, não há graça. E por que eu estou falando tanto de estar aos pés do Mestre? Porque esse é o chamado de Deus para nós. Aprofundarmos essa experiência de estarmos aos pés do Mestre e ali estarmos unidos ao Cristo. Manter-nos unidos ao Cristo. Quanto mais aos pés do Mestre eu estiver, mais unido a Cristo eu estarei. E unir-se, irmão, significa tornar-se um. Olha quão profundo é esse tema que Deus nos chama a viver nessa quarta pregação, nesse encontro estadual de coordenadores e grupo de oração. Veja quão profundo é isso, aprofundar-se. O aprofundamento aos pés do Mestre, manter-se unido a Cristo. Só se mantém unido a Cristo aquele que está aos pés do Mestre. E manter-se unido a Cristo significa tornar-se um com Ele. E o que é tornar-se um com Ele? É viver o que Paulo dizia: já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Ele estava tão unido a Cristo, tão unido, de tal modo unido ao Cristo, que ele sentia que ele tinha uma vida, mas já não era ele que vivia, era Cristo que vivia nele. Estar unido ao Cristo é progredir nessa experiência de saber: Deus me deu uma vida, mas eu não a vivo por mim mesma, eu a vivo no Cristo que vive em mim. Estar unido é reunir, é ligar por laços afetivos e eternos. Nós somos chamados à experiência do eterno. Ainda nesse mundo passageiro, transitório, nós somos chamados à experiência do eterno. E presta atenção no que Deus está nos dizendo nessa tarde. A formação nos conduz do primeiro ao eterno amor. Eu vou repetir, para ficar gravado no seu coração. A formação nos conduz do primeiro ao eterno amor. Quantas pessoas viveram uma experiência pessoal de encontro com Deus e não tem como negar, é inegável. Elas viveram uma experiência pessoal de encontro com Deus, elas se entregaram ao Senhor, buscaram o Senhor por um tempo. Chegou um momento das suas vidas que elas deixaram de buscar o Cristo. E deixando de buscar o Cristo, foram buscar a outros, foram buscar outras experiências, foram buscar outras religiões, foram buscar, e aqui eu não quero entrar nesse mérito, mas eu preciso dizer que quando nós estamos bem formados,
Quando nós vivemos essa experiência de voltar aos pés do Mestre e ali aos pés do Mestre também sermos formados, nós somos conduzidos do primeiro ao eterno amor. Por quê? Quanto mais eu conheço alguém, mais eu amo. Gente, nós não amamos o que nós não conhecemos. Não tem como. Se eu conheço pouco, eu amo pouco. Mas se eu conheço muito, eu amo muito. E onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Se eu amo, o meu coração está ali. E eu não consigo me apartar daquele lugar, daquela pessoa que eu conheço. E quanto mais eu conheço, mais eu amo. E a formação é esse processo. É esse processo que nos conduz do primeiro ao eterno amor. Nos ajuda a não nos perdermos no caminho. Quantos se perderam no caminho porque se recusaram à formação? Não, eu não preciso mais disso. Eu já conhecia Jesus, eu não preciso de processo formativo. Ai, gente, eu não preciso de módulo básico, de formação específica de ministério. Eu não preciso. Quantos até se recusam ao aprofundamento de dons, não é? Irmãos, esse processo formativo que Deus inspirou a renovação carismática é, sim, um caminho que nos conduz do primeiro ao eterno amor. Quantas pessoas estão se perdendo aí no seu grupo de oração, porque quando muito vivem a experiência do seminário de vida no Espírito Santo. Quantas pessoas estão se perdendo porque quando muito vivem a experiência de oração ou o aprofundamento de dons. Irmãos, se eu e você conduzirmos essas pessoas a um processo formativo, e depois desse processo de terminado o módulo básico, de ter feito as formações específicas dos ministérios, nós ainda teremos um tesouro inesgotável de graça e de conhecimento que a Santa Mãe Igreja nos dá, e que nós podemos continuar nos formando e conhecendo mais o Mestre, mas se nós não quisermos o básico, se nós não propusermos a seu tempo, não de modo online, hein? Presta atenção. Se nós não propusermos, no momento em que Deus nos oportunizar um retorno, se nós não propusermos experiência de oração, seminário de vida no Espírito, aprofundamento de dons, módulo básico, formação específica de ministérios, e paralelo a tudo isso, o grupo de perseverança, se nós não propusermos isso, nós deixaremos que as pessoas continuem morrendo ou abandonando Jesus no primeiro amor. Sem a possibilidade de caminhar rumo ao eterno amor. Veja, aos pés do Mestre, nós descansamos. Aos pés do Mestre, nós somos curados, somos revigorados, somos formados, conhecemos a vontade de Deus e somos enviados em missão. Mas isso tudo, irmãos, não se dá sem a gente buscar conhecer o Senhor. Sabe, como é que eu vou conhecer a Jesus? É verdade, eu vou conhecer Jesus por meio dos sacramentos, buscando uma vida regular de eucaristia, de confissão, aqueles que são casados vivendo bem o seu matrimônio, aqueles que ainda não são batizados, sendo crismados. É verdade, nós conheceremos mais a Jesus por meio dos sacramentos, por meio de uma vida de oração, mas deixa eu te dizer, irmãos, isso não é suficiente. É uma graça indizível, é uma graça que nós não podemos abrir mão, nós não temos como abrir mão disso. É o princípio de tudo, essa experiência pessoal de encontro com Deus, é o princípio de tudo uma vida sacramental, é o princípio de tudo uma vida de oração, mas não basta. Nós precisamos buscar conhecer esse Cristo que nos conquistou, que alcançou a nossa vida, o nosso coração, que nos fez apaixonados, enamorados por Ele. E como é que nós vamos conhecer?
conhecendo a Santa Mãe Igreja, estudando, nos aprofundando, buscando conhecer as razões da nossa fé, buscando dar as razões da nossa fé, não para disputas, mas para que as pessoas possam verdadeiramente conhecer o Cristo. E nós, enquanto coordenadores, enquanto membros de núcleo de serviço, a nossa missão é muito grande. São Paulo, na primeira carta aos Timóteos, a Timóteo, capítulo 5, Timóteos, né? Desculpa. São Paulo, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 16, ele diz assim: olha por ti e pela tua instrução. Ou seja, olha por ti e pelo teu conhecimento. Cuida disso. Busca conhecer a fé, olha pela sua instrução, conhece o Cristo, conhece a doutrina, busca conhecer. Olha por ti e pela tua instrução e persevera nestas coisas. Se isso fizeres, salvar-te-ás a ti mesmo e aos que te ouvirem. Olha só. Olha por ti e pela instrução dos outros. Desculpa. Olha por ti e pela instrução dos outros. Ou seja, olha pela sua instrução, mas olha também pela instrução dos que estão a seu redor. Persevera, persiste, insiste, persiste, não desiste de buscar instruir-se e instruir aos outros. Não desista. Persevera nessas coisas. Ponto. Se isso fizeres, salvar-te-ás a ti mesmo e aos que te ouvirem. Se você perseverar na tua instrução, na tua formação, se você perseverar na formação dos outros, investindo nos servos, investindo nos irmãos, formando aqueles que estão chegando no grupo de oração a seu tempo, se isso você fizer, se você cuidar da sua instrução e da instrução dos outros, com perseverança, você será feliz e terá a salvação. Você será salvo. E serão salvos aqueles que te ouvirem. Isso é maravilhoso. Isso é obra de Deus. Isso é obra de Deus. Por isso, não nos cansemos, irmãos. Não achemos que chegamos no ponto máximo, no cume. No cume, né? Já somos doutores em teologia. Enfim, eu não sei o que você sabe de Deus. Eu não sei as formações que você já viveu. Eu não sei as formações que você propôs. Eu não sei nem se algum dia você desacreditou dessa formação básica que o movimento nos propõe. Mas eu quero te dizer, irmão, que se nós não cuidarmos das bases, a casa rui, a casa cai. Se nós não cuidarmos de darmos o básico às pessoas, se nós não cuidarmos de começarmos a colocar as pessoas nessa água, né? Nesse rio de água viva, aos pés do Mestre, se essas pessoas não forem conhecendo a Cristo, se essas pessoas não forem progredindo no conhecimento de Cristo, elas nunca poderão ir mais profundo. Porque nós deixamos elas, e muitas vezes nós mesmos, nas margens das águas. Nem sequer adentramos a água. Eu não sei em que nível que está a água. Eu não sei se você está à margem, faz muito tempo que você não cuida da sua instrução, da sua formação. Eu não sei se você deixou de lado a instrução e a formação do grupo de oração, dos irmãos que chegaram ao grupo de oração dos servos. Eu não sei se você desmereceu o processo formativo que a Renovação Carismática propõe ao movimento conduzida pelo Espírito Santo. Eu não sei o que aconteceu. Mas eu quero dizer a você
e digo a mim, inspirada por Deus, que nessa tarde nós somos chamados ao aprofundamento aos pés do Mestre. A unirmos-nos ao Mestre e também olharmos pela nossa formação, pelo processo formativo que é proposto ao movimento. E talvez você esteja pensando assim, Keila, mas agora eu não vou poder fazer experiência de oração, eu não vou poder fazer seminário de vida, eu não vou poder fazer aprofundamento de dons, eu não vou poder fazer módulo básico, eu não vou poder retomar o grupo de perseverança, nem a formação específica dos ministérios. Não vai mesmo, agora não, porque não pode ser online. A formação, ela requer essa experiência de troca. E nós sabemos que o nosso processo formativo não é para ser feito à distância, ele é para ser feito presencial. E eu quero te dizer, guarda no seu coração todo esse desejo de retomar, porque vai chegar a hora de você retomar, vai chegar a hora do grupo de oração retomar presencialmente, vai chegar a hora de retomar as experiências de oração, seminário de vida, aprofundamento de dons, módulo básico, perseverança, formação específica de ministério, vai chegar a hora. E Deus quer que você olhe pela sua instrução e pela instrução dos outros, com perseverança, para que você seja salvo e para que tantos outros não morram no primeiro amor. Irmão, de que terá valido eu caminhar até aqui por 21 anos da minha vida, se ao término dessa coordenação eu abandonar o Senhor? De que terá valido se eu não continuar para a minha salvação? De que terá valido se eu não continuar buscando o Senhor? Por que eu me afastarei do Senhor da minha vida? Não, é tempo de aprofundamento. E esse encontro estadual de coordenadores e núcleo de serviço é o coar de Deus, é o ecoar da voz de Deus dizendo, é tempo de aprofundar-se, é tempo de você estar aos meus pés, independente de quantos estão à sua volta fisicamente. É tempo de você olhar pela sua instrução, de você ir lá buscar quantos livros você comprou no ENF, quantos livros você tem na sua casa que você nunca leu uma página. Isso é cuidar da sua instrução. Essa semana, há pouco, a Renovação Carismática lançou para nós um link com algumas indicações de livros para os ministérios, para os coordenadores, para os diversos ministérios. Então, certamente, Edivaldo partilhou com o Conselho Estadual e vai chegar aí para você, já está nas redes sociais da RCC Brasil, uma série de indicações de livros que talvez você nem precise comprar, que estão aí na sua casa, guardados, e que você nunca leu. Olha por ti e pela instrução dos outros. E persevera nestas coisas. Se isto fizeres, serás feliz. Salvar-te-ás a ti mesmo e aos que te escutarem. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus que é suficientemente forte e poderoso, como disse Santo Agostinho, para tirar de todo mal um bem infinitamente maior. Bendito seja Deus pelo bem maior que Ele tirará dessa pandemia, se eu e você escutarmos esse ressoar da voz de Deus, esse grito de Deus, esse clamor de Deus, para que eu e você voltemos aos pés dele, para que nós voltemos a uma vida de oração, para que nós voltemos à presença do Senhor e para que nós voltemos de tal modo que nós nos unamos a ele, sejamos um com ele, cuidando da nossa instrução e da instrução daqueles que o Senhor nos enviou. E eu quero nesse momento, irmão, convidar você, onde você estiver, se te é possível, eu quero convidar você a fechar os teus olhos e se recordar aí do primeiro momento de experiência que você teve com Deus na sua vida, na sua primeira experiência de encontro pessoal com o Senhor. Das vezes que o Senhor entrou na sua vida, tomou o seu coração e você entregou a sua vida para Ele. Eu quero convidar você a se recordar
do momento que você assumiu a coordenação do grupo de oração, a coordenação da diocese, a coordenação do núcleo, passou a ser membro de um núcleo de serviço, da entrega que você fez da sua vida a Deus, aos pés do Mestre. É hora de aprofundar-se, é hora de ir além, é hora de amar mais a Deus, é hora de perseverar, de persistir, de insistir, de não desistir, de não parar no primeiro amor, mas caminharmos pela formação rumo ao eterno amor, ao definitivo, aquele que não passa, aquele que durará eternamente. Por isso, irmão, vai dizendo ao Senhor: Senhor, eu quero voltar aos teus pés, mas eu não quero voltar de um modo raso. Eu quero voltar, Senhor, indo mais fundo, aprofundando-me nessa experiência aos teus pés. Eu quero te entregar a minha vida, Senhor, como eu ainda não havia entregado. Eu quero fazer novas escolhas por ti, como eu ainda não havia feito. Eu quero, Senhor, viver uma conversão nova, porque é o chamamento dessa tarde que chega à minha alma, ao meu coração. É o chamamento de ir mais profundo, de ir mais longe, de me unir de um modo novo a ti. E eu quero corresponder ao teu chamado nessa tarde, porque ao subir o monte, o Senhor chamou os que o Senhor quis, e para mim é uma honra, Senhor, ter sido chamada por ti, ter sido escolhida por ti. E para você, irmão, é uma honra, um caminho de graça, de salvação, ter sido escolhido, chamado por Deus. Vai dizendo aí aos pés do Mestre: Senhor, para mim é uma grande alegria, é a maior alegria da minha alma, Senhor, estar contigo, estar aos teus pés, poder te servir. Por isso eu quero sem medo me entregar a ti. Eu quero deixar que o Senhor me instrua, que o Senhor me conduza a essas águas mais profundas, de um modo que eu esteja tão ligada a ti, que já não seja a Keila viver. Diga o seu nome, que já não seja a Keila viver, mas que seja o Senhor a viver em mim. Que eu viva a alegria de São Paulo, de dizer isso: já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Por isso, Senhor, eu quero conhecê-lo mais. Eu quero conhecê-lo mais para que eu ame mais a ti, para que eu entregue mais a ti. Dá, Senhor, pela graça do teu Espírito, determinação nessa hora ao meu coração. Dá determinação à minha alma, Senhor. Uma nova determinação, uma determinada decisão de ir além, de ir mais profundo, de cuidar da minha instrução nesse tempo de pandemia, de cuidar da instrução daqueles que o Senhor me confiou, em unidade, em obediência ao que o Senhor tem inspirado a renovação carismática do Brasil. Vem, ó Deus, em nosso auxílio, nós nos rendemos aqui aos teus pés, a RCC do Mato Grosso, e também na minha pessoa, a RCC do Distrito Federal se rende aos teus pés, Senhor. Queremos seguir a ti, queremos viver como discípulos, queremos ir além, mais profundo, ir além do que não fomos até aqui, ó Deus. Cantemos, e que essa canção nos conduza a oração que o Senhor deseja de nós nessa tarde. A alegria de estar, de somente estar, de nada